Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu estou muito feliz, irmãos, por estar aqui nessa noite hoje, porque semana passada, precisando nesse horário, nessa quarta-feira, não estava aqui. Eu estava com meu filho no hospital, mas eu creio que tudo tem um propósito do Senhor, amém? Porque eu me lembro que fosse hoje, né, pastor? Há 2 meses praticamente atrás, o pastor me entregou que eu estaria no hospital. E quando ele falou que eu estaria no hospital, Deus me levaria no hospital para fazer a vontade dele lá, eu cheguei a perguntar, pastor, mas eu vou para o leito? Porque a gente se pergunta, não vai para o leito? Mas não, o pastor falou comigo, não, você vai estar acompanhando alguém que é de menor. E realmente assim foi feito. Eu fui acompanhar o meu filho César Júnior, que precisou de fazer uma cirurgia, né, irmãos? É muito chato no hospital, não é fácil, é difícil, mas eu creio que o cristão, ele não vai para o hospital, para o leito, por acaso. A pessoa vai lá porque Deus tem algum motivo lá. E quando eu fui para o hospital, eu lembro que o médico falou comigo assim, Cíntia, o César Júnior vai operar na quinta-feira, e na quinta-feira mesmo ele tem alta. Mas dentro de mim eu lembrava que o pastor tinha me entregado. Eu falei, mas o Senhor falou que era 3 dias, não era 2. E aí mesmo assim, continuei naquele hospital, e ele não fez aquela cirurgia, né, na quinta-feira de manhã, ele foi fazer na quinta-feira, quarta, na noitezinha, e eu passei a vir para casa na sexta-feira. Eu fiquei lá de quarta, quinta e sexta. E eu conversando com a irmã Maria, que ela me ligou, se ela tinha acabado de ir para o quarto. E eu não tinha entendido por que eu estava ali. Eu já estava quase indo embora, para dizer assim, que eu ia embora no outro dia de manhã. E eu não tinha entendido, porque Deus falou comigo que eu iria para lá para fazer a vontade dele. Conversei com várias pessoas de madrugada, só que eram pessoas cristãs, falaram que a pessoa era cristã, que conseguia ver o Espírito Santo de Deus em mim, que via que eu era cristã. Mas sabe quando você sente que não é aquele momento ali, que Deus te levou para aquilo ali? Eu sabia que Deus tinha algo para fazer comigo. E quando eu desliguei o telefone que a Maria ela tinha conversado comigo, eu fui para dentro do quarto onde meu filho estava. E aí que eu fui perceber, o quarto onde eu estava eram todos homens. E metade daqueles homens era presidiário. Metade daqueles homens que estavam ali eram pessoas que estavam no presídio, eram pessoas que estavam trocando tiro com o policial, que estavam ali porque foi baleado. E tinha uma pessoa que estava lá, que ele disse que ele queria muito ir para Jesus, ir para os caminhos do Senhor, mas que ele achava muito difícil. E que será que se Jesus ainda olhava para ele? Foi quando eu vi que ali é onde Deus queria me usar. Era ali que Deus queria que eu falasse com aquele homem. E eu falei com ele sim, da seguinte forma, que Deus conseguiria mudar ele sim, mas que ele tinha que querer a mudança. Porque o Senhor Jesus, ele não é igual o inimigo que ele entra fazendo bagunça e faz com você o que ele quer, a hora que ele quer. O Senhor, ele bate na porta do teu coração. E quando ele bate na porta do teu coração e você abre, o Senhor faz morada. E aí sim é quando você aceitar a mudança do Senhor, que ele transforma a tua vida. E assim como Deus transformou a minha vida, eu creio que ele vai transformar a tua vida. E assim eu falei com ele, e eu vi que ele encheu o coração dele. E do lado do meu filho também tinha um rapaz novo, que tinha tomado um tiro de fuzil. Ele estava lá, vivo, e ele falou comigo que ele, quando ele tomou o tiro, ele sentiu que estava morrendo. Ele Cíntia, realmente, tem hora que a gente fala assim, vou voltar para Jesus quando estiver quase morrendo. Não dá tempo não. Não dá tempo não, porque é muita coisa, é muito rápido, não dá tempo. E eu falei para aquele jovem, o tiro que você tomou é para você ter morrido. Se você não morrer, porque Deus tem algo na tua vida. Pega com todas as suas forças a oportunidade que Deus te deu na tua vida. Busca o Senhor. Porque o Senhor tem algo para fazer na tua vida. Se a sua vida não foi ceifada naquela hora que você tomou esse tiro, é porque Deus tem algo para fazer na tua vida. Então vai buscar o Senhor Jesus Cristo. Realmente não espera chegar no leito de hospital, não espera você chegar aí na beira da noite, porque não dá tempo, irmãos. Não dá tempo. Então busca o Senhor enquanto ainda se pode achar. E ele, eu senti, irmãos, que era isso que Deus queria que fizesse. Eu fosse falar para aquelas pessoas ali do amor do Senhor Jesus Cristo. Fosse falar ali que Deus sim, Ele quer a pessoa sim. Porque às vezes você fala assim, eu estou tanto tempo no mundo, eu fiz tanta coisa de errada, Deus não me quer. Deus não me quer. Era que já que eu me sentia. Eu já roubei, já fumei, já matei. Deus não me quer. Mas o Senhor, quando eu falo para aquele homem sim, que Deus vê ele, que Deus quer ele sim, que basta apenas ele abrir o coração dele, que Deus faz morada, que Deus muda a vida dele. Glória a Deus. E eu creio que foi por isso que Deus me levou naquele hospital. Em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu vou estar com as duas oportunidades nessa noite. Glória a Deus. A oportunidade foi com a irmã Isabel. Fazer Deus para a em nome de Jesus, amém? Senhor Jesus, amém? Sai de tua tenda, ó filho
Ele leva, Pai, as minhas
viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui, quero o teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas teus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Como as lágrimas teus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Neste lugar. Aleluia, eu agradeço a oportunidade de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Oportunidade de ser com a dona Eva, em nome de Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluias. Boa noite, paz do Senhor Jesus. Paulo perdoou e a Paulo regou, mas o pensamento que Israel ensinou. Paulo perdoou e a Paulo regou, mas o crescimento que Israel ensinou. Grande a semente, deixa ela nascer. Deus é poderoso, Ele vai fazer crescer. Grande a semente, deixa ela nascer. Deus é poderoso, Ele vai fazer crescer. Plante, plante, plante uma semente. Plante, plante, plante uma semente. Plante uma semente, deixa ela nascer. Deus é poderoso, Ele vai fazer crescer. Plante uma semente, deixa ela nascer. Deus é poderoso, Ele vai fazer crescer. Plante, plante, plante uma semente. Plante, plante, plante uma semente. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu agradeço por verdade. Só você cantar essa guerrinha. Glória a Deus, aleluia. Isso mesmo, irmão. Devemos plantar, né, a semente em nome do Senhor Jesus Cristo, para depois colhermos, né? Então vamos plantar a palavra do Senhor, vamos pregar assim na tua casa, na tua família, uma sementinha que você vai estar plantando ali, amém? No seu trabalho, aonde você passar, planta assim a semente do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. A oportunidade está com a irmã Valéria, para tocar no teu coração, amém? Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Caminhando eu vou para Canaã.
Quem está alegre com Jesus, diga amém bem forte. Eu digo isso, né, irmão? Sempre quando vem aqui na frente, eu falo, né, a mesma coisa. Quem está alegre com Jesus, diga amém bem forte, porque mesmo na tristeza, na dor, né, nós temos que estar alegre com Jesus, porque a gente sabe que Ele é o único, né, caminho, a verdade e a vida que nos conduz ao céu. Então, mesmo na tristeza, na dor, vamos, né, clamar a Jesus, porque só Ele é o caminho. Vou tentar louvar, tá, irmão? Esse grupo, que é a primeira vez que eu louvar Ele. Quem souber, me ajude, tá? Nas horas difíceis da vida eu pude cantar as notas mais lindas que existem no ar. O mundo inteiro em mim não acreditava e às vezes tombava dizendo: onde está o teu Deus? Dentro do meu coração havia uma guerra, e mesmo cansado, insisti em lutar. Quando eu rastejava no chão, caído ao solo, eu senti suas mãos me pegarem no colo. Essas mãos eram de Jesus, mãos do Deus forte. Descobri o porquê de ter forças pra cantar e pra vencer. Lute, a guerra não está perdida, há uma esperança na vida. Foi Deus que deu pra você. Lute e não olhe de lado, esqueça o seu fracasso, olhe em frente e vá. Lute, a guerra não está perdida, há uma esperança na vida. Foi Deus que deu pra você. Lute e não olhe de lado, esqueça o seu fracasso, olhe em frente e vai. Lute, a guerra não está perdida, há uma esperança na vida. Foi Deus que deu pra você. Lute e não olhe de lado, esqueça o seu fracasso, olhe em frente e vai. Lute, lute, lute. Deus, né? Mesmo, né? Em meio às fracassos da vida, né? Nós temos que lutar se a gente quiser vencer, né, irmãos? A Senhora agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Devemos sempre lutar, né, irmãos? Nunca deixar de lutar, em nome do Senhor. Eu vou estar louvando o Senhor com louvor. Quem souber, louvou comigo. Quem não souber, fique em espírito de oração, amém? Gostaria que os irmãos colocassem os seus pés. Aleluia. Aleluia, Deus! Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus.
Pois sinto que a decepção me feriu e as feridas que estão aqui dentro não querem fechar. Senhor, diminui essa dor que carrego aqui dentro do peito, pois às vezes parece que eu não vou suportar. As lembranças da minha memória me fazem chorar. Mas se tu sai daqui, podes me ouvir e vai me ajudar. Preciso de forças pra continuar. Segura minha mão pra eu não desistir, pra eu não desistir. Tá doendo tanto, quase não consigo suportar a dor. Então imploro pelo teu amor. Senhor, reforça minha estrutura. E se tem mágoas aqui dentro, cura. Senhor, diminui essa dor que carrego aqui dentro do peito, pois às vezes parece que eu não vou suportar. As lembranças da minha memória, elas me fazem chorar. Mas sei que estás aqui, podes me ouvir e vai me ajudar. Preciso de forças pra continuar. Segura minha mão pra eu não desistir, pra eu não desistir. Tá doendo tanto, quase não consigo suportar a dor. Então imploro pelo teu amor. Senhor, reforça minha estrutura. E se tem mágoas aqui dentro, cura. Cura o meu coração, preenche cada espaço com o teu amor. Tira o ressentimento e perdoa aquele que me machucou. Dá-me olhos de alegria, me ajude a superar. Eu sinto na alma um medo de recomeçar. Sei que estás aqui, podes me ouvir e vai me ajudar. Preciso de forças pra continuar. Segura minha mão pra eu não desistir, pra eu não desistir. Tá doendo tanto, quase não consigo suportar a dor. Mas eu imploro pelo teu amor. Senhor, reforça minha estrutura. E se tem mágoas aqui dentro, cura. Tá doendo tanto, quase não consigo suportar a dor. Então imploro pelo teu amor. Senhor, reforça minha estrutura. E se tem mágoas aqui dentro, cura. E se tem mágoas aqui dentro, cura. Aleluia, glorifica o nome do Senhor. Pede o Senhor para te curar nessa noite. Se tem alguma mágoa, peça para o Senhor para te curar. Se tem alguma dor, peça a Ele para te curar em nome do Senhor. Porque Ele escuta aquele que ninguém pode escutar. Ele vê, Ele enxerga onde ninguém pode enxergar. E Ele está aqui nessa noite curando você, amém? Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A oportunidade de estar com o conjunto de mulheres virtuosas, amém? Para fazer Deus tocar no nosso coração, amém? Aleluia. Conjunto Mulheres Virtuosas, cumprimenta a igreja. Aleluia. Quem pode se colocar de pé nessa noite? Para a honra e glória do Senhor, amém? Coloque-se de pé, feche seus olhos nessa noite, amém?
Glória, glória, glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Coloca então o teu dízimo, tua oferta, para ofertar a casa do Senhor. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Santo, santo é o teu nome. Glória, glória a Deus. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará. Lá no céu brilhará. Lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará. E Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa o teu filho com fé. Glória a Deus, aleluia. Gostaria de chamar aqui nessa noite a irmã Daniela, que está trazendo a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Gostaria de chamar a irmã Maria para estar orando pela vida dela. Glória a Deus. E as minhas igrejas têm oportunidade em nome de Jesus, amém? Aleluia. Estende suas mãos para cá, amém? Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso. Neste momento, Senhor, meu Deus, meu Pai, apresento a Ti, Senhor, a vida, Pai, da missionária Daniele. Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha usar ela, Pai, como canal de bênção para falar em nossos corações. Que enquanto, Senhor, meu Deus, meu Pai, ela estiver aqui, Senhor, ministrando a Tua palavra, fazendo o Teu querer, a Tua vontade, o Senhor, Pai, vai guardando os dela, vai visitando o lar dela e toda a família dela, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, aleluia, louvado, glorificado é o nome do Senhor. Por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de nós estarmos aqui nessa noite, de poder adorar o Senhor e agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas nas nossas vidas, não é verdade? Só da gente levantar, a gente ter um fôlego de vida, a gente ter a alegria do Senhor, apesar das batalhas que enfrentamos, isso já é motivo da gente glorificar a Deus, não é verdade? Porque o Senhor Ele nos sustenta a cada dia. Glória a Deus, aleluia. Eu estou muito feliz. A gente sempre fica nervoso, né? Glória a Deus, aleluia. Mas porque é uma responsabilidade, né, irmãos? A gente fica muito feliz pelo privilégio, mas a gente também sabe que é uma grande responsabilidade, né? A gente traz a palavra de Deus. Então que isso nunca venha sair do nosso coração, né? A gente ter o temor do Senhor na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Eu gostaria que os irmãos pudessem abrir a sua palavra nessa noite, no livro de, glória a Deus, livro de João. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Livro de João, no capítulo 8. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 12. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é fiel. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Não cesse de adorar o Senhor, não cesse de glorificar o nome do Senhor, porque quanto mais a gente adora o Senhor, mais a gente sente a presença dEle, mais a gente é renovado, mais a gente é fortalecido, né? Então nessa noite, glorifica o Senhor a todo momento. Se você sentir a presença do Senhor, glorifica Ele, exalta o nome do Senhor, porque o Senhor Ele é digno de toda honra e de toda glória. Muitas vezes nós saímos da mesma forma da casa do Senhor, irmãos, porque muitas vezes a gente está disperso, muitas vezes a gente está desatento. Deus está falando conosco através do louvor, Deus está falando conosco através da palavra, Deus está falando através até de uma oração, e muitas vezes a gente está disperso, está preocupado, e a gente não fica atento. Aí muitas vezes a gente sai, muitas vezes reclama, porque o culto não foi bom, mas o culto é nós que oferecemos ao Senhor, é nós que oferecemos o culto ao Senhor, porque é o Senhor que é digno de ser adorado e glorificado. Então a todo momento glorifica o nome do Senhor, dá lugar para o Espírito Santo nessa noite, dá lugar para Jesus trabalhar no seu coração, dá lugar para o Senhor falar com você nessa noite, amém? Porque todas as vezes
mente, para a honra e para a glória do nome do Senhor. E tudo aquilo que você tem colocado diante do Senhor, o Senhor, Ele está trabalhando. Deus, Ele está agindo, por mais que você não veja, mas o Senhor, Ele está agindo, Ele está operando. E no momento certo você vai ver ali os frutos, você colher os frutos da sua busca, os frutos da sua perseverança na presença de Deus. Amém, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Livro de João, no capítulo 8, versículo 12. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Todos acharam? Amém, Jesus. A palavra do Senhor diz: Jesus, a luz do mundo. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, e o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhe: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu sou, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei também está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está o teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Glória a Deus, aleluia. Só até aqui, irmão, senta glorificando a Deus, senta adorando a Deus, exaltando o nome do Senhor, porque Ele é maravilhoso, porque a palavra de Deus é alimento para a nossa vida, alimento para a nossa alma. Aleluia, santo é o nome do Senhor. A palavra do Senhor fala, né? Nós lemos aqui Jesus falando ali com os fariseus. Antes dessa parte que nós lemos aqui, a palavra do Senhor fala que Jesus ele teve um encontro ali com uma mulher adúltera, né? Se a gente lê no capítulo 8, no início, ali Jesus encontrou uma mulher ali que foi pega em adultério. E ali, o que eles fizeram? Colocaram diante de Jesus aquela mulher, para quê? Para poder tentar colocar Jesus em contradição. Porque eles queriam que Jesus entrasse em contradição. Por quê? Porque na lei de Moisés, aquela mulher tinha que ser apedrejada. Era a lei. Então ela tinha que ser apedrejada. Só que o Senhor Jesus é tão sábio, é tão maravilhoso, que o Senhor Jesus teve tanta sabedoria, que Ele fala para aquelas pessoas que estavam acusando aquela mulher, né? Se quem não tiver pecado aqui entre vocês, que atire a primeira pedra contra ela. Na verdade ali, irmãos, sabe qual era a única pessoa que poderia condenar aquela mulher? Jesus. A única pessoa que tinha autoridade ali para poder julgar aquela mulher e condenar ela era Jesus. Aleluia. Só Jesus, mais ninguém. Mas Jesus não condenou ela. Jesus deu uma oportunidade para ela. Jesus foi ali, todos que estavam contra aquela mulher, de repente foram se afastando. E ali aquela mulher foi liberta, né? Jesus falou com ela: vai e não peques mais. E depois que Jesus fez isso, eles começaram a tentar fazer Jesus entrar em contradição, que é o que nós estamos falando aqui. Ali, em todo momento, Jesus ensinando a palavra do Senhor. A todo momento, Jesus falando com eles do reino de Deus. E a todo momento eu vejo o coração deles endurecido. O coração deles era duro para ouvir a voz do Senhor. Todo momento, em vez de eles receberem aquela palavra e guardar no coração e de reconhecer o seu erro, não, o que eles faziam? Eles pegavam aquela palavra e retrucavam contra Jesus. Eles pegavam aquela palavra e endureciam mais o coração ainda. Por quê? Porque eles não criam que Jesus era o Filho de Deus. Então Jesus foi e falou com eles, né? O meu testemunho é verdadeiro, porque não é só eu mesmo que dou o testemunho de mim, mas o Pai. Porque Jesus estava cumprindo a missão do Pai. Jesus estava sendo obediente a Deus. Toda a missão que Jesus fez nessa terra aqui foi segundo a vontade de Deus. Jesus se submeteu à vontade do Pai. Jesus se submeteu àquilo que Deus tinha determinado para ele fazer, que era o quê? Morrer por nós aqui na cruz, que era também nos ensinar a palavra. E pensa que Jesus tinha medo? Não, Jesus não tinha medo não. Pensa que Jesus se acovardava? Jesus se acovardava não. Pensa que Jesus olhava porque eles eram estudiosos, porque eles eram fariseus, porque eles tinham aparência, né, na carne, no exterior, que pareciam que eram pessoas ali obedientes, mas não eram. Você acha que Jesus tinha medo? Não. Jesus
tinha que se importar com as pessoas. E ele continuou a missão dele. E nada parou o Senhor. Nada. Nada parou. Ali eles perseguiam Jesus. Eles tentavam matar Jesus. Eles tentavam ali fazer de tudo quanto é forma o nosso Senhor entrar em contradição. Mas nada parou o Senhor. Porque Jesus sabia da missão e sabia quem que estava com ele. Sabia que o Pai estava se agradando dele. Então, da mesma forma, irmãos, da mesma forma o Senhor ele fala conosco também nessa noite. O nosso compromisso tem que ser com a palavra de Deus. O nosso compromisso tem que ser com Deus. É verdade. Jesus ele falou que ele é a luz do mundo. O que é a luz, irmãos? A luz ilumina. Mas nem todo mundo gosta de luz. Tem pessoas que se incomodam. E eu estou falando aqui de forma fisicamente, né? Você já viu que tem pessoas que gostam de ficar no escuro? Que não gostam de claridade, não gostam de luz? Muitas vezes, né? A pessoa que muitas vezes está atormentada, está ali aprisionada pelo inimigo, muitas vezes não gosta da luz. Por quê? A luz, ela não só ilumina, mas a luz mostra aquilo que está em oculto. Sabe por quê? Porque as trevas, a escuridão, ela oculta as coisas. As trevas o quê? Quando a gente está andando num lugar escuro, quem já teve a experiência de andar num lugar escuro, você não sabe muito bem ali onde estão as coisas, não é verdade? Quando você anda ali no escuro, você não sabe, você pode tropeçar. Quando você anda no escuro, você não sabe muito bem aonde estão as coisas, é muito mais difícil. Mas agora, quando vem a luz, quando a luz ela ilumina, ali você sabe exatamente onde está cada coisa. Então é isso que Jesus faz na nossa vida. Quando a luz de Jesus ela entra dentro de nós, o Senhor vai nos sondando por dentro, aonde que está tudo ali, ó. Jesus vai sondando. Se tiver algo ali que não provém do Senhor ali o Senhor mostra. Ali o Senhor vai revelando dentro de nós aquilo que estava em oculto, mas porque a luz entrou, então aquilo que estava em oculto o Senhor revela. É isso que a luz ela faz. Mas muitas vezes, irmãos, tem pessoas que estão nas trevas, que estão na escuridão e querem ver a luz. Mas tem pessoas que estão nas trevas e estão na escuridão, mas não querem ver a luz. Por quê? Porque a luz, ela mostra muitas vezes aquilo que é desagradável, que a gente não quer muitas vezes enxergar. A luz muitas das vezes traz à tona aquilo que está em oculto na nossa vida. Porque primeiro Deus começa a trabalhar em nós. Primeiro a luz ela entra dentro de nós. Então tem pessoas que não querem a luz. Por quê? Porque a luz vai mostrar aquilo que está dentro de errado dentro delas. E aquilo vai trazer um incômodo. Mas tem pessoas que até estão nas trevas, mas elas desejam estar na luz. Mas elas desejam ser iluminadas pelo Senhor. E a gente não pensa que a gente quer ser iluminado somente pela nossa própria vontade, não, irmãos. Ali a gente só deseja ser iluminado quando a luz do mundo entra dentro de nós. Quando a luz do mundo, que é Cristo, quando ela entra na nossa vida. Ali a gente quer tirar tudo que não provém do Senhor. Ali a gente quer mesmo arrumar a casa, né? Igual o Senhor falou comigo, me trouxe essa palavra que está dentro do contexto que a gente vai estar meditando nessa noite. Ali em Lucas 15:8, que fala da mulher que perdeu, que ela tinha 10 dracmas. A palavra do Senhor fala que ela perdeu uma dracma. E a palavra de Deus fala que ela perdeu aquela dracma e ela não ficou acomodada, não. Ela perdeu aquela dracma, o que ela fez? Ela acendeu a luz. E depois que ela acendeu a luz, depois os irmãos podem ler, foi o que aconteceu com aquela mulher? Foi que ela viu que a casa estava suja. Depois que a mulher acendeu aquela luz, foi que ela viu que a casa estava suja. Porque a palavra de Deus diz que ela fez o quê? Ela varreu a casa. Ela começou a varrer a casa. E a palavra de Deus fala que ela buscou aquela moeda, irmãos, com diligência. Sabe o que é diligência? É cuidado. Diligência é quando você quer muito buscar uma coisa. Sabe? Quando você tem muito anseio, que você não se acomoda, você não fica ali acomodado com aquilo, mas você pensa, não, eu tenho que buscar aquilo. E foi isso que ela fez. Ela não se acomodou somente dela ter 9, porque ela já tinha 9 moedas. Mas não, ela foi buscar aquela uma. Ela não aceitou perder uma. Ela não aceitou perder nada. Mas ela queria as 10 moedas. Mas o que aconteceu? Ela só enxergou somente quando ela acendeu a luz. Então, irmãos, a gente só vai enxergar
Depois que nós acendemos a luz. Quem que é a luz? A luz é Cristo. Quem que é a luz? A luz é a palavra de Deus. A palavra do nosso Deus é a luz. A palavra do nosso Deus é que penetra dentro de nós e nos mostra aquilo que está sujo dentro da gente. É ela que nos mostra aquilo que tem que ser tirado, que tem que ser varrido, que tem que ser limpo. Jesus falou mesmo para os discípulos. Mais para frente no livro de João, vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho pregado. Então a palavra de Deus, ela limpa primeiro nós, irmãos. Nós. Mas se a gente não der lugar para a palavra de Deus entrar e limpar, vai continuar sujeira e vai continuar escuro. Vai continuar trevas. Então é necessário, irmãos, que a gente venha deixar a luz do Senhor. A palavra de Deus, ela nos analisa a nós mesmos. Porque quando a gente lê a palavra do Senhor, quando a gente vai conhecendo a palavra do Senhor, ali automaticamente a gente vai vendo os nossos defeitos. A palavra de Deus faz isso. Ela revela em nós aquilo que não está agradando a Deus. Então é necessário a gente deixar a luz de Cristo entrar dentro de nós. E a gente fazer o quê? A gente varrer aquela sujeira. Tirar aquela sujeira, porque somente depois que nós tirarmos aquela sujeira é que nós vamos encontrar aquilo que nós perdemos. Porque foi isso que aconteceu com aquela mulher. Somente depois que ela limpou, que ela varreu a casa, foi que ela encontrou a moeda. E a palavra de Deus diz o quê? Que ela se alegrou. E ela ainda chamou as suas amigas para se alegrar junto com ela. Pelaquela moeda que ela tinha perdido. E no finalzinho do versículo o Senhor fala, né, que mais se alegra o Senhor quando o pecador se arrepende. A gente pensa que pecador é somente uma pessoa que não conhece a Cristo. A gente pensa que essa palavra, Jesus está falando somente para uma pessoa que não é convertida, não. Jesus está falando com todos nós. Jesus está falando conosco também. Porque nós precisamos analisar a nossa vida e limpar dentro da nossa casa, irmãos. Porque senão as trevas vão tomando conta. Sabe, muitas vezes é por causa de um olhar. A palavra de Deus fala, irmãos, que se os nossos olhos eles forem maus, o nosso corpo será trevas. Então muitas vezes as trevas podem estar entrando através dos nossos olhos. As trevas podem estar entrando através dos nossos ouvidos. Porque muitas vezes, irmãos, eu aprendi com o Senhor através de uma vez que aconteceu comigo. Eu estava ali do lado da minha casa, vou citar um exemplo para os irmãos entenderem. Que a gente pensa que é somente aquilo que a gente fala e enxerga que pode contaminar, mas não. Aquilo que a gente ouve também contamina. E eu ficava ali no portão com as minhas vizinhas e a minha irmã, e ali eu não estava falando nada, mas ali começava aquele tipo de conversa que não agrada a Deus. E no mesmo momento o Espírito Santo de Deus me incomodava, e ali me doía ali dentro, e eu sabia que era o Senhor. Por quê? Porque aquilo que eu ia estar ouvindo, aquilo ali ia me contaminar. Então toma cuidado com aquilo que você ouve, porque o que ouve contamina também. Não é somente porque automaticamente o que você ouve você vai falar, o que você enxerga você vai falar. Então a gente tem que tomar cuidado mesmo, fugir mesmo, irmãos. Tem lugares que nós vamos ter que fugir mesmo. Não é porque a gente é melhor, não. Não é porque a gente está desfazendo das pessoas, não. Mas porque a gente tem que guardar um dos sentidos também muito importantes que nós temos, que é o quê? O ouvir. Aquilo que nós ouvimos. Então a gente, como cristão, servo de Deus, que conhece a palavra de Deus, o Senhor não está falando para quem não conhece, Jesus está falando para quem conhece. Nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós temos que santificar cada sentido da nossa vida. É os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, as nossas mãos, os nossos pés, o nosso coração. Porque tudo isso contamina. Porque se a gente deixar um pouquinho as trevas ela entra. E é muito mais difícil depois tirar as trevas do que você vigiar para ela não entrar. Muito mais difícil, viu, irmãos? Não deixa o inimigo te enganar. Não, vou fazer isso aqui e depois eu me arrependo. Não, é muito mais difícil. Sabe por quê? O pecado vai atraindo outro pecado. As trevas vai trazendo mais. Ali a pessoa começa ali com um pouquinho, na hora que vai ver está vindo mais coisa. Na hora que vê a pessoa não tem mais força. A pessoa não tem mais força para poder sair daqui. Então nós temos que vigiar como cristãos. Sabe por quê? Igual o Senhor me deu no final, né, dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Irmãos, a gente muitas vezes, a gente quer muito de Deus.
somos mestres para pedir a Deus. Nós somos mestres para poder exigir de Deus alguma coisa. Mas muitas vezes a gente não está na posição. A gente só quer pedir a Deus. Mas o Senhor só vai entregar na nossa vida na medida que a gente vai dando mais lugar para Ele. Quanto mais lugar a gente dá para Deus, mais espaço Deus vai ter para trabalhar na nossa vida. Aleluia. Então muitas vezes a gente pede e não recebe por quê? A palavra mesmo diz porque a gente pede mal, porque a gente mesmo não se posiciona. Como que Deus vai fazer na nossa vida? Deus não desperdiça nada. Igual Jesus estava pregando para aqueles homens, conhecedores da lei, conhecia a lei de Moisés, conhecia ali o Antigo Testamento, tudo bonitinho ali. Só que era desperdiçar. Por quê? Porque entrava, mas não fixava, não absorvia, não mudava, não transformava. Então é assim também nas nossas vidas, irmãos. Muitas vezes a gente ouve, mas a gente não absorve. A gente não deixa a palavra entrar dentro de nós ali, ó, e trabalhar, e ali doer. E ali, como a palavra de Deus, o Senhor, eu acho que não sei se foi para Ezequiel, o Senhor falou que quando ele comesse ali daquele rolo, que ali na boca dele seria mel, mas o ventre dele seria amargo. É assim mesmo, irmãos. A gente recebe muito bem, mas quando a palavra de Deus começa a penetrar no profundo da nossa alma, que começa a vir a renúncia, que começa a vir ali, Deus começa a limpar, Deus começa ali a exortar, o que a gente quer fazer? A gente quer sair fora. Ali a gente não quer mais, porque a gente só quer as partes boas. Foi o que eles fizeram. Se Jesus estivesse ali distribuindo vitória, eles estavam ouvindo. Se Jesus estivesse ali distribuindo bênção para eles, se Jesus estivesse multiplicando. Todos conhecem a palavra da multiplicação ali. Quando Jesus multiplicou, o que acontecia? As pessoas seguiam Jesus. Jesus atravessou o mar, eles entravam até no barco para entrar de Jesus. Por quê? Porque Jesus está multiplicando. Agora, quando Jesus está exortando e falando ali coisas do reino de Deus para trazer mudança, o que acontecia com eles? Eles não queriam ouvir. Não queriam dar ouvido. Então, da mesma forma, a gente não pode nem julgar eles, porque hoje a gente é a mesma coisa. Muitas vezes a gente fala, como que esse povo teve coragem de fazer isso, Deus? Como que esse povo vem ali o Filho de Deus? Irmãos, a gente faz a mesma coisa se nós não der lugar para Deus. Se nós não der lugar para o Espírito Santo de Deus, a gente faz a mesma coisa. Então é necessário deixar a palavra de Deus entrar dentro de nós, porque senão não vai ter mudança. Deus não vai acrescentar mais nada, irmãos. Eu falo, diante do Senhor, Deus não desperdiça nada. Deus ele não vai colocar algo na nossa vida para desperdiçar, não. E quando a gente vai posicionado, aí sim nós recebemos do Senhor, porque vai permanecer. Porque é o que? Nós temos estrutura. Ali a gente vai suportar aquilo ali, e aquilo vai ser bênção na nossa vida, não vai ser para a gente cair, não. Deus ele não trabalha de qualquer maneira. Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Deus não é irresponsável. Não é de qualquer maneira. Não é porque Deus tem uma promessa, não é porque Deus falou que vai fazer isso, que Ele tem obrigação de cumprir de qualquer maneira, não. A gente tem que posicionar na presença do Senhor. A gente tem que estar pronto. Porque a gente exige muito de Deus. Muito. A gente só quer pedir ao Senhor. Mas muitas vezes quando o Senhor quer que a gente venha entregar, a gente não quer entregar. A gente não quer dar lugar para o Senhor. E enquanto a gente estiver com esse pensamento, porque muitas vezes a mudança tem que ser na nossa mente. A nossa mente tem que ser transformada, irmãos. Porque muitas vezes a gente está na presença de Deus, mas a nossa mente está presa. A nossa mente ainda está escrava. A nossa mente ainda está perdida. Porque muitas vezes Jesus está fazendo a obra, mas ali a mente é coisa do passado. A mente ali é onde Jesus já tirou a gente dali, ó. E ali a sua mente está presa naquilo ali. Então não tem como Deus trabalhar. Mas a partir do momento que a gente dá lugar, que a gente deixa a palavra de Deus ela entrar, o primeiro é dentro de nós. É ali dentro aquela coisa maravilhosa que a gente sente. É o coração sendo quebrantado. É você descer ali na oração, você começa a orar. E ali você começa a descer. Ali você começa a reconhecer. E ali você começa a se humilhar. E ali Deus começa a te mostrar onde você tem que se arrepender. Ali Deus começa a te mostrar e você vai descendo, você vai descendo. Quando você levanta da oração, quando você dá lugar para Deus, é diferente. Você levanta ali sensível à voz do Senhor. Você levanta ali sensível
sensível à presença de Deus. Porque você desceu ali não somente para pedir, mas você desceu para se entregar ao Senhor. Sabia? Porque Deus ele quer você. Você sabia que tudo que Deus faz é porque Ele te quer? Você sabia que as promessas de Deus, tudo que Ele te prometeu, na verdade o alvo maior é a sua vida? Que Ele quer você primeiro, que Ele não abre mão de você, que Ele tem até promessa na sua vida e Ele é fiel para cumprir na sua vida. Mas você saiba que primeiro Ele quer você, Ele te quer firme na presença dEle, Ele quer intimidade com você, Ele quer um compromisso com você. É isso que Deus faz. Glória a Deus. E o Senhor, Ele trabalha primeiro dentro de nós, primeiro dentro da nossa vida, nos transformando, para que aí a bênção seja completa, para que aí o milagre seja completo. Ô, irmãos, porque eu creio que os irmãos pensam aqui da mesma forma. Irmãos, vale a pena viver promessas sem a presença de Deus? Vale a pena receber bênção sem a presença de Deus? Vale a pena? Quem acha que vale a pena? Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena. É melhor a gente ter a presença do Senhor, ser trabalhado por Ele, do que a gente receber uma bênção e a presença do Senhor não ser na nossa vida, porque é o que a gente vê, muitas pessoas sendo abençoadas. Eu conheço mesmo pessoas que não estão firmes na presença de Deus, mas Deus abençoa, muitas vezes recebe vitória, mas ali não tem o principal, que é a presença de Deus. Não tem a alegria da salvação, irmãos. Existe coisa mais maravilhosa do que a alegria da salvação. Existe coisa mais maravilhosa do que a alegria da presença de Deus. Existe coisa mais maravilhosa do que você saber que o Senhor está contigo, saber que o Senhor tem se agradado da sua vida. Existe coisa melhor do que isso? Existe coisa melhor do que você saber que o seu nome está escrito no livro da vida? Existe coisa melhor do que isso? Não existe não, irmãos. Não existe. Quando eu trouxe essa palavra, o Senhor me lembrou. É uma passagem que eu sempre falo com o Senhor, todas as vezes que eu tenho oportunidade para me pregar a palavra do Senhor. Quando o Senhor fez a promessa para o povo de Israel, o que aconteceu com eles, irmãos? Eles começaram a murmurar. Sabe por que eles murmuraram? Porque eles começaram a tirar os olhos dos cuidados do Senhor na vida deles. Sabe o que aconteceu com eles? Eles olhavam lá só para o futuro. Ó. Deus falou que vai levar a gente lá para a terra que mana leite e mel. Então eles olhavam só para aquela terra. Eles não viam o cuidado de Deus. Eles não viam ali a nuvem de dia. Eles não viam a coluna de fogo à noite. Eles não observavam ali o maná. Portanto, eles desprezavam o maná. Irmãos, maná não é uma coisa que a gente vê assim normalmente, não. É uma coisa sobrenatural. Maná é espiritual. Você já viu plantação de maná? Não existe. É algo que veio do céu, sobrenatural para aquele povo. Aleluia. E eles desprezaram aquilo, irmãos. A palavra de Deus fala que não gastavam o sapato dos pés. A palavra de Deus fala que eles não ficavam doentes. A roupa não estragava. Por quê? Era o cuidado de Deus com aquele povo. Mas o que eles faziam? Não olhavam para o cuidado de Deus, não. Eles estavam olhando só para lá, o alvo. Só lá para frente. Quando nós chegar lá, e por que eles começaram a murmurar? Por causa disso. Então nós não podemos ser dessa forma, irmãos. Igual o Senhor falou comigo, eu falo com os irmãos nessa noite, que o Senhor está me permitindo compartilhar essa palavra. Eu creio que vai edificar. O Senhor falou comigo uma frase: aproveite a viagem. O Senhor falou isso comigo. Aproveite a viagem. Teve uma terça-feira, irmãos, Deus é tão maravilhoso, que eu estava na minha casa, era um dia normal. Naquele dia ali, eu não imaginaria que o Senhor ia me visitar naquele dia. E eu tinha orado, meditado na palavra, como eu sempre faço. Eu gosto de meditar na palavra sentado na escada da minha casa, olhando para o céu. Faça essa experiência que você vai ver como é que você vai sentir a presença de Deus. Orar olhando para o céu. E ali eu fui. E ali fui fazer minhas coisas. Deus me deu uma palavra, compartilhei no WhatsApp. E sentei no sofá da minha casa e fui ler um testemunho pequenininho. Na hora que eu vi esse testemunho de um rapaz que ele tinha 22 anos e ele teve um câncer. E ali Deus trabalhou na vida dele e ele estava contando um testemunho. Aí eu fui, vi o testemunho e tal, e comecei a sentir algo muito forte. Comecei a sentir a presença de Deus, irmãos, de uma forma assim, tão sobrenatural, que eu comecei a ser tão quebrantada. Porque é isso que a presença de Deus faz. A presença de Deus, ela não faz a gente se engrandecer, não. Isso não é a presença de Deus. A presença de Deus, ela não traz soberba, não, irmãos. Isso não é a presença de Deus. A presença de Deus não tira dependência, não. A presença de Deus faz a gente ser dependente. Isso é a presença de Deus. Quando a gente reconhece
O quanto a gente é pequeno, falho, pecador, mas muito amado por Ele. E aí eu fui sentindo a presença do Senhor e eu comecei a chorar. E eu, quando eu lembro até hoje, porque foi algo que me marcou, e eu comecei a chorar e comecei a glorificar a Deus. Sabe qual foi o sentimento que eu tinha ali, irmãos? Ali eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, eu não quero mais nada, eu só quero a Tua presença, Senhor. Se o Senhor quiser cumprir promessa, cumpra. Eu não vou ficar mais ansiosa, Senhor. Não vou mais, porque eu só quero desfrutar da Tua presença. Eu só quero isso, desfrutar da Tua presença. Eu não quero mais reprimir a Tua presença. Eu não quero mais andar ansiosa, angustiada, preocupada. Não, eu quero desfrutar da Tua presença todos os dias. E eu comecei a sentir, aí quanto mais eu glorificava assim, irmãos, quanto mais você glorifica a Deus, quanto mais você se quebranta, mais você sente a presença de Deus. Mais Deus tem lugar para trabalhar. E aí o Senhor foi me enchendo, foi me enchendo, foi me enchendo, foi me enchendo. E eu comecei a glorificar Deus, comecei a glorificar Deus. Aí o Senhor foi e me trouxe essa palavra, que eu estou compartilhando agora. Que o Senhor, o sentimento que eu tinha, irmãos, sabe qual era o sentimento? Senhor, a Tua presença é tudo que eu tenho de mais precioso na minha vida. Sabe qual é o sentimento que eu tinha? Eu não queria nem sair daquele ambiente. Eu falei, Senhor, não me tira daqui. Eu sei que eu vou ter que arrumar minha casa. Eu sei que eu vou ter que fazer meus afazeres, mas deixa eu aqui, Senhor. Eu quero ficar aqui. Irmão, se eu pudesse ficar ali para sempre, eu ficaria ali. De tão maravilhosa que é a presença do Senhor quando Ele nos encontra. E muitas vezes, irmãos, a presença de Deus, ela quer te encontrar. Mas muitas das vezes você não está preparado. Porque você não tem que preparar um dia específico para Deus te encontrar. Você tem que se preparar todos os dias. Sabe por quê? No de repente de Deus, Deus vai chegar naquele dia, você não estava nem imaginando. Mas você estava ali buscando a Deus, como você sempre busca todo dia. Né? Você está orando todos os dias. Você está meditando a palavra todos os dias. Aí Deus o quê? No momento que Ele determinar, Ele vai lá e te visita. É assim que Deus faz. Por isso que muitas vezes a gente não recebe. Porque a gente só se prepara nos momentos que a gente acha que é um culto aqui. Hoje eu vou orar, vou jejuar, vou consagrar para me sentir a presença de Deus. E se Deus chegar de repente um dia na sua vida, Deus quiser lá na segunda-feira, igual comigo foi na terça. Se Deus quiser chegar lá na segunda-feira e quiser te visitar lá, quiser fazer o de repente de Deus na sua vida, será que você vai estar preparado ali? É isso. Deus, Ele quer da nossa vida, irmão, é constância. Aleluia. Ser constante. Todos os dias. Verdade. Dia de culto, dia sem culto. Dia bom, dia mau. Todos os dias ser constante. Porque aí quando Deus falar assim, não, hoje eu vou lá visitar meu ser. Hoje eu vou lá renovar minha cena. Você vai estar preparado ali, Deus vai te encher. Deus vai te renovar, Deus vai te dar visão, Deus vai te dar palavra. Deus vai te dar direcionamento. É dessa forma que Deus trabalha. E o Senhor trouxe essa palavra para mim. Aproveite a viagem. Aí aí o Espírito Santo, na mesma hora que Ele fala aproveite a viagem, Ele já vai dando discernimento. Sabe o que o Senhor foi falando comigo, irmãos? Aquele povo de Israel, eles tinham um objetivo, não tinham? Qual que era o objetivo deles? A terra prometida, Canaã, não era verdade? Então eles já sabiam qual que era o alvo deles, não sabiam? Deus falou para eles no início, não falou, vocês vão caminhar no deserto, mas o alvo de vocês é a terra prometida. Então aquele povo estava caminhando no deserto, mas eles sabiam o destino deles. Então não tinha razão de murmurar, porque eles já sabiam o destino deles. Muitas vezes o Senhor já nos deu palavra, a gente já sabe o que Deus vai fazer, mas muitas vezes a gente age como se não soubesse, irmãos. Meu Deus. A gente é incrédulo como se Deus nunca tivesse falado com a gente. Muitas vezes Deus nos dá uma palavra, irmãos, e ali quando chega muitas vezes a dificuldade, você esquece daquela palavra. Agarra essa palavra. Quando o Senhor te der uma palavra, guarda essa palavra no seu coração. Aleluia. Quando Deus te der essa palavra, no dia bom, no dia mau, guarda essa palavra ali, ó, igual Maria fez. A palavra de Deus fala que tudo ali que foi profetizado sobre Jesus, o que Maria, mãe de Jesus, fazia? Ela guardava no coração dela. Então guarda a palavra do Senhor. Mesmo se vier a dificuldade, guarda essa palavra ali, porque vai se cumprir. Guarda essa palavra, não vive como se Deus não tivesse falado com você, não. Porque tem hora que a gente vive, a gente está lá chorando, irmãos, por uma coisa que Deus já nos deu a palavra. Tem hora que nós estamos lá reclamando com Deus, pedindo Deus uma coisa que Deus já falou que vai fazer. Então o que nós temos que fazer? Guardar essa palavra dentro do nosso coração e esperar o tempo que Deus determinou para cumprir. Só isso. E o que eles tinham que fazer? Isso
leite, manda mel. Então aquele povo caminhou, eles não caminham sem direção. Eles tinham uma direção. Então o que eles tinham que fazer? É a palavra que o Senhor falou comigo. Aproveitar a viagem. Quem aqui já viajou? Né? Eu, pelo menos, quando eu viajo, eu gosto de olhar na janela, a paisagem. Gosto de olhar na janela as ruas. Ali as cidades que a gente vai vendo ali diferentes. Não é verdade? Quem viaja, eu pelo menos gosto. Tem hora que o quê? De noite você faz o quê? Dorme. Descansa. Né? Se você é espiritual, você está entendendo o que Deus está falando. Né? Você está ali dentro do ônibus, você já sabe o seu destino. Por exemplo, você vai para a praia. Você já sabe que você vai para a praia. Então você sabe ali, ó, que aquelas 12 horas de viagem ali, você vai o quê? Aproveitando a viagem. Você vai olhando a janela, vai olhando a paisagem, de vez em quando você dorme, você se alimenta. Por quê? Porque você descansa, porque você sabe onde que você vai chegar. A mesma coisa somos nós. E o que o Senhor falou, o nosso objetivo é muito mais do que o terreno, mas a glória celestial. Então, se nós estamos andando no caminho, se nós estamos obedecendo a Deus, nós sabemos o nosso alvo. Nós sabemos onde nós vamos chegar. Aleluia. Porque se a gente teve um encontro com Jesus verdadeiramente, se a gente teve um encontro com Cristo, nós sabemos o nosso objetivo e sabemos que não é nessa terra. Então por que a gente fica ansioso assim mesmo? Se você já sabe o seu destino. Aí Deus está falando com você nessa noite. Aproveite a viagem. Enquanto você está caminhando, você sabe que você está caminhando para a eternidade com Cristo. Então, enquanto você está no caminho, em vez de você murmurar, em vez de você reclamar, olha a paisagem, olha o cuidado de Deus, olha as maravilhas do Senhor, desfruta da presença de Deus, descansa igual a gente faz na viagem, dorme ali no colo do Senhor, se alimenta da palavra, louva a Deus, glorifica a Deus, exalta o nome do Senhor, vai fazendo isso, ó, vai aproveitando a viagem. Sabe por quê? Porque você já sabe o seu objetivo. Você já sabe qual que é o seu objetivo. Se você está buscando para isso, né? Se você verdadeiramente você quer estar com Cristo, você sabe o seu objetivo. Então foi isso que o Senhor foi falando comigo. E o Senhor está falando com você nessa noite. Não fique ansioso, não. Você está no caminho. Mais do que isso. Você sabe o que acontece? Igual o pastor pregou no último culto, né? Ali, João 14,6, né? Jesus ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o que o Senhor me faz entender com essa palavra? Todas as promessas estão em Cristo. A palavra de Deus fala. Então, se você está no caminho que é Cristo, então automaticamente você andando, as promessas vão se cumprindo. Você está caminhando, as promessas vão se cumprindo. Você está buscando, as promessas vão se cumprir. Porque você não está no caminho certo. Porque você está no caminho. O caminho para o cumprimento das promessas de Deus é Cristo. Se você está em Cristo, descansa. Porque as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida no tempo certo. Não precisa de você forçar. Não precisa de correr atrás de bênção. Não precisa de ficar ansioso. Nada disso, irmãos. É só seguir no caminho que é Cristo. Automaticamente, através da sua obediência, através de você buscar santificar a sua vida, ser sincero diante de Deus, as promessas elas vão se cumprir. Por quê? Você está no caminho certo. Você está no caminho que é Cristo. Agora, se a gente não está no caminho que é Cristo, não tem como as promessas se cumprir. Agora, se a gente está no caminho que é Cristo, descansa. Tudo o que Deus falou, Deus é fiel para cumprir. No tempo dele, no momento dele. E a gente só faz o quê? Caminhar. Só continua caminhando e aproveitando a viagem. Toda vez agora que você se lembrar, que você quiser murmurar, você vai falar, você vai lembrar, o Espírito Santo, mais do que isso, o Espírito Santo vai te lembrar. Aproveite a viagem. Não murmura, aproveita a viagem, que nós estamos numa viagem, irmãos. Nós estamos como no deserto, como eles. Nós estamos passando pelo deserto, aguardando a maior promessa que nós temos na nossa vida. Então, em vez de você murmurar e reclamar, vê o cuidado de Deus na sua vida. Vê os livramentos que Deus tem dado para você, para a sua família. Vê a provisão de Deus na sua vida. Em vez de você olhar para aquilo que você não tem, olha para aquilo que você tem. Porque tem hora, irmãos, a gente só olha para aquilo que não tem. Eles olharam para aquilo que não tinha. O que eles fizeram? Eu quero comer carne, Senhor. Eu quero comer carne. Irmãos, é tão triste
Irmãos, e eles eram escravos. E eles falaram ali para Moisés: mas Moisés, quando a gente estava no Egito, a gente tinha o que comer. Quando a gente estava no Egito, a gente era abençoado. Irmãos, eles eram escravos. Olha como é que a mente deles não tinha mudado. Olha como é que eles ainda estavam presos na mente deles. Porque como que você vai ter saudade do Egito que te escravizava? Você era escravo ali no Egito. Como que você vai sentir saudade do Egito? E tem horas, irmãos, que sente, muitos sentem. Ah, não, quando eu não estava na presença de Deus, as coisas eram mais fáceis. Ah, quando eu não estava na presença de Deus, eu não passava dificuldade, eu tinha comida, eu tinha dinheiro, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Irmãos, a gente era escravo do inimigo. A gente era escravo do pecado. Nem para a gente poder conseguir sozinho sair do pecado, nós não conseguimos. O Espírito Santo de Deus foi quem nos convenceu para sair do pecado. Então, como que a gente pode pensar nisso? Ah, não, Senhor, eu não tinha luta. Que não tinha, irmãos. Você respirou, você tem batalha, mas é melhor o quê? Você passar com Cristo. Como é maravilhoso você passar por batalhas com Cristo. É muito melhor a gente passar com Ele do que sem Ele. Porque, de qualquer forma, irmão, respirou, nasceu, vai passar batalha. Vai ter dificuldade, não vai ser só momentos bons, não. Mas não é melhor passar com Cristo? Não é melhor permanecer com Cristo? Não é verdade? Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena permanecer com Cristo? Vale a pena. Então a gente toma cuidado no deserto que você está passando. Para você não murmurar, para você não olhar para aquilo que você não tem, se esquecendo daquilo que Deus já tem feito na sua vida. Quando você for abrir a boca para murmurar e reclamar, feche a sua boca. É verdade. Quando você for abrir a boca para poder reclamar, feche a sua boca, não fala nada. É verdade. Ainda que esteja no seu pensamento, pede Deus para repreender, mas não fala com a sua boca, não. Porque isso entristece o Senhor. E mais do que isso, atrasa a sua bênção. O que Deus fez ali no deserto com o povo, né, com o povo ali no deserto, é espiritual, irmãos. Você consegue enxergar a caminhada do cristão ali? O que aconteceu com eles? Era para eles ficar pouco tempo no deserto, irmãos. Por que eles ficaram mais? Porque eles não confiaram em Deus. Deus deu alguma razão para eles não confiarem em Deus? Nenhuma. E era para eles terem chegado antes. E assim, é uma lei espiritual, irmãos. É uma lei espiritual. Quando a gente murmura, quando a gente começa a pensar em retroceder, a gente mesmo é que atrasa as bênçãos de Deus na nossa vida. Quando a gente não se posiciona, muitas vezes a gente está reclamando de algo. Ah, Deus, o Senhor falou que ia fazer isso na minha vida. Até hoje eu não vivi isso. Muitas vezes quem está atrasando essa bênção é nós mesmos. A gente está esperando ali Deus fazer alguma coisa e Deus não vai fazer, porque é nós mesmos que estamos atrasando a nossa bênção. Então que a gente não seja assim, irmãos. Porque a gente é humano. Vem cansaço, vem cansaço. Na caminhada vem. Muitas vezes a gente olha as pessoas, né? E ali vem o inimigo soprando na sua mente, mas não se deixe o inimigo dominar a sua vida. Não deixe que a murmuração venha tomar conta de você. Não entristeça o Senhor no qual você foi selado. Porque depois você vai ver ali a bondade do Senhor na sua vida. Você vai ver os propósitos de Deus se cumprindo na sua vida. Porque Deus, né, ele se compromete com aquilo que Ele fala. Deus, Ele cumpre aquilo que Ele falou. Se foi Deus que falou, irmãos, se está dentro da palavra de Deus, se foi o Espírito Santo de Deus que falou, você pode ter certeza que você está obedecendo. Você está sendo fiel a Deus. Você está perseverando. Você está fugindo da aparência do mal. Pode ter certeza que Deus vai cumprir na sua vida. Sabe por quê? Porque é para a honra e para a glória do nome dEle. Tudo que Deus faz é para a glória do nome do Senhor. Então a gente só tem que perseverar. Então você se lembra sempre, nunca mais esqueça. Aproveite a viagem. Lembra sempre disso. O Senhor vai aproveitar a viagem. Desfruta da presença de Deus. Veja você vir para a casa do Senhor, você vir angustiado, sair daqui triste do mesmo jeito. Não. Entrega diante do Senhor. Coloca diante do Senhor Jesus, porque foi Ele mesmo que disse que não é para a gente andar ansioso, mas para tudo que a gente colocar diante dele, com o quê? Oração e súplica. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, ela vai fazer o quê? Depois que nós entregar, vai encher o nosso coração. Porque é isso que acontece. Quando a gente coloca diante do Senhor verdadeiramente, a paz do Senhor, ela enche o nosso coração. Deus nos traz paz. Deus refrigera a nossa
Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Então deixa a palavra do Senhor. Deixa a palavra do Senhor Jesus. Porque eu acredito, irmãos, que o Senhor ele vai te mostrar. O Espírito Santo, você tem intimidade? Se tem algo dentro da sua vida, né, que é trevas, o Espírito Santo vai te mostrar. Essa palavra não é em vão. O Senhor vai te mostrar na sua vida. Se tem algo que você está fazendo que não tem agradado a Deus, se você tem murmurado, Deus vai te mostrar, Deus vai falar com você. Agora, mais do que isso, Deus vai falar com você e você vai dar ouvidos? Deus vai falar com você e você vai obedecer? Isso é uma escolha. É uma escolha. Porque Deus fala com todos nós. Mas agora, posicionamento, todos posicionam. Isso depende de você. Se o Senhor falou com você nessa noite, não deixe o inimigo roubar a semente do Senhor no seu coração. Não deixe que, ali quando você sair da porta para fora da igreja, ali venha vir tudo de novo na sua vida, não. Não deixe o inimigo fazer isso. Porque a palavra que Deus fala conosco é para ela frutificar. Ela é uma semente. Ela vai frutificar no coração que for uma terra boa. O coração que é uma terra boa é o quê? Aquele coração que dá crédito para a voz do Senhor, que se arrepende, que reconhece, que se humilha. Esses agradam a Deus, irmãos. Esses que agradam o Senhor. Deus, Ele não vê igual a gente vê aparência. Deus, irmãos, nem dons. Você acha que Deus se impressiona com dom? Você acha que Deus se impressiona com performance? Isso não impressiona Deus, não. Sabe o que chama a atenção de Deus? É um coração quebrantado e contrito. Aleluia. Sabe quem que Deus busca? Verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. É isso que Deus busca. Então, dons, talentos, o Senhor nos dá para a glória dele, irmãos. É para que a gente venha fazer o vídeo do Senhor. Mas isso não chama a atenção de Deus. Isso não impressiona Deus. Não pense que nós temos que fazer a nossa parte, sim, o melhor para o Senhor, porque quando nós fazemos é para Ele que nós fazemos. Aleluia. É para Ele que nós fazemos, não é para o homem. Mas não pense que Deus se impressiona com isso, não. Não pense que Deus se impressiona com o exterior. Deus não se impressiona com isso, não. Deus se impressiona com a sinceridade que está dentro de nós. Aleluia. Pode ser a pessoa mais humilde. Pode ser a pessoa, pode ser, irmão, se a pessoa ali, ela se quebranta diante de Deus, o Senhor ouve, ela sente a presença de Deus. Quando você se quebranta diante da presença do Senhor, irmãos, é algo maravilhoso, você sente a presença de Deus. Quando você reconhece, você sente a presença de Deus. Quando você obedece, você sente a presença de Deus. Quando você renuncia, porque tem renúncia que é dolorosa, irmãos. Pensa que é fácil? Não é fácil. Tem renúncia que dói, sabe por quê? A nossa carne dói, irmãos. Dói. Sabe por quê? Porque a própria palavra de Deus, ela diz que a nossa luta é contra a nossa carne. Sabe que o Senhor me deu um entendimento uma vez? Irmãos, a palavra do Senhor fala que Jesus ele veio para quê? Ali para nos libertar. E a palavra do Senhor fala que Ele nos deu o quê? Toda a autoridade no nome dEle. Aquele que está em Cristo, em obediência, fazendo a vontade do Senhor, o Senhor deu a Ele toda a autoridade no nome dEle. Até se você comer algo mortífero, nem vai te fazer mal, porque você está em Cristo. Aleluia. Então o Senhor já nos deu toda a autoridade no nome dEle. Então, isso nós temos. Agora, sabe qual que é a nossa maior luta? É contra nós mesmos. Sabe quem é seu maior inimigo? Sua carne. Sabe com quem você tem que lutar todos os dias? É com a sua carne. Porque o inimigo não é nosso maior inimigo. A nossa carne é nosso maior inimigo. Sabe por quê? Porque muitas vezes a nossa carne nos leva a ser levado pelo desejo do nosso coração. Então a nossa carne é nosso maior inimigo. Porque o Senhor já nos deu toda a autoridade sobre o inimigo. Se você tem obediência, ele tem que sair em nome de Jesus. Agora a nossa carne, irmãos, é renúncia todo dia. A nossa carne é muitas vezes algo que você tem que fazer e você sabe que é o certo, você não quer fazer, mas você faz porque você sabe que você tem que fazer aquilo para agradar o Senhor. Isso é a nossa luta diária. E essa luta não tem como, né, alguém lutar por nós. A luta contra a carne é você mesmo e a sua carne. É o Espírito Santo. Deus é tão maravilhoso que Ele não nos deixa nem lutar só. Que Ele colocou sobre nós o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda. Ali a palavra de Deus diz que Ele nos ajuda até nas nossas fraquezas. Quando a gente está fraco, quando a gente não consegue orar, o Espírito Santo de Deus nos ajuda.
a vencer a nossa carne todos os dias. Enquanto nós estivermos nessa terra, o Senhor vai nos ajudar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. A gente vai sentindo a presença de Deus. Muitas vezes, irmãos, a gente, como ser humano, a gente fica pensando, né? Eu estava muito nervosa na minha casa. Falei, Senhor, meu Deus, oh meu Pai, tem misericórdia, meu Pai. Se não for da tua vontade, se o Senhor não for comigo, o Senhor não deixa eu ir, não. Igual Moisés falou. Né? Moisés falou com o Senhor: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos deixe sair daqui, não. Eu falo sempre, Senhor, se o Senhor não for comigo, não deixa, não, Deus, que aconteça alguma coisa. Que o Senhor não deixa. Sabe por quê, irmãos? A gente tem que ter temor. Sabe por quê? Eu aprendi uma coisa. A gente não é o mensageiro de Deus. Não é quando você tem um convite, mas quando você tem uma palavra de Deus. Aí você pode saber que Deus te enviou. E eu sempre falo isso com Deus: Senhor, se o Senhor tem uma palavra na minha vida, que o Senhor quer compartilhar com a igreja, que o Senhor deixe. Se não for, não deixa nem eu subir. Para falar de mim, não deixa, não. Não deixa. E a gente tem que ser assim, irmão. Se a presença de Deus não for conosco, que nós não vamos em lugar nenhum. Não vai em lugar nenhum se a presença de Deus não for com você. Igual Moisés falou. Ali o Senhor falou: eu vou enviar um anjo para ir com vocês. O Senhor falou: Moisés, eu vou enviar um anjo. Moisés falou: não, Senhor. Se a tua presença não for conosco, não nos permita sair daqui. Porque o que vão dizer as nações, Senhor? O que vão dizer as nações do teu nome? Que o Senhor fez a promessa e o Senhor não foi? Pensa num homem sábio, gente. Pensa num homem que era sensível à voz de Deus. Moisés, irmãos. Moisés, tão sensível à voz de Deus, que ele falou: Senhor, eu não quero viver essa promessa com o povo se o Senhor não for conosco. Não quero que o Senhor envie anjo, não. Eu quero que o Senhor venha conosco. E assim é nós, irmãos. Nós não vamos a lugar nenhum. Não faça nada. Não vá a lugar nenhum se o Senhor não for com você. Fala isso com o Senhor: Senhor, se o Senhor não for comigo, não deixa eu ir. É melhor você perder. É melhor Deus ali atrasar, ter um atraso de Deus não permitir que você ir. Mas se a presença do Senhor não for com você, não vai. Porque não vai ser abençoado. Mas agora, quando a presença de Deus ela vai conosco, irmãos, ali a gente é abençoado. Glória a Deus, aleluia. Amém? Então, essa palavra que o Senhor falou conosco nessa noite, deixa o Espírito Santo continuar falando com você, né? Quando você chegar na sua casa, pede Ele, fala com Ele, aquilo que Ele quer mudar em você, fala com Ele, né? Aquilo que o Senhor quer falar mais profundo na sua alma, fala com Ele, deixa o Senhor trabalhar na sua vida, porque assim você vai estar dando lugar para você viver as promessas do Senhor na sua vida, porque o Senhor não quer que você fique no deserto para sempre, não. O Senhor não quer que você fique repetindo ciclo na sua vida, não. Porque tem hora que a gente está repetindo ciclo, irmãos, ou porque a gente não entendeu o que Deus falou, ou porque a gente não quer obedecer. Não é a vontade do Senhor que a gente mora no deserto. O deserto não é para a gente morar. O deserto é para a gente aprender. O deserto é para a gente crescer. O deserto é para o quê? Fazer você ter sensibilidade à voz de Deus. É para fazer você conhecer o Deus que você serve. É para você ser fortalecido. É para que Deus venha quebrar o seu eu. Isso é deserto. Mas muitas vezes a gente está repetindo o mesmo ciclo. Observa a sua vida. Assim como eu também tenho observado a minha vida, porque a primeira palavra é para mim. Glória a Deus. Observa a sua vida. Ciclos que você está repetindo na sua vida, que você não consegue romper aquilo ali, tem alguma coisa errada. Se você não consegue romper aquilo na sua vida, passando pela mesma coisa, muitas vezes a gente coloca ainda: é fúria do inimigo. Tudo a gente coloca no inimigo, é fúria do inimigo. Ou então, não, Deus está me dando uma prova. Deus está me provando. Irmão, muitas vezes não é Deus que está te provando, não. É você que não aprendeu ainda, ou você não quer obedecer a Deus. É verdade. Não é para você ficar ali para sempre, não, sabe? Porque nós somos um testemunho, irmãos. Quem olha para nós quer ver Cristo. Quem olha para você quer ver Cristo. Ele não quer ver só você, não. A partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, eles vão chegar e vai falar da Daniele, não. Eles vão falar ali da serva do Senhor. Do servo do Senhor. Eles querem ver o Cristo que você vive, não que você prega. Então, observa a sua vida. Fala com Deus: aonde eu tenho repetido o ciclo na minha vida? Aonde eu não tenho conseguido romper, Senhor? Em quem eu não tenho obedecido, Senhor? Eu estou ouvindo alguma coisa que não agrada o Senhor? Eu estou enxergando alguma coisa? Eu estou pisando em algum lugar? O que eu estou fazendo, Senhor? Para que a nossa vida esteja mudança, irmãos. Para que as pessoas vejam ali que o Deus que nós servimos é o verdadeiro Deus. Porque Deus fez de nós testemunhas.
De palmas que glorifica o nome do Senhor. Glorifica o Senhor com muitas palmas. Aleluia. Eu passo a oportunidade para hoje da igreja. Vamos receber o pastor, né, irmãos? Com palmas glorificando o nome do Senhor. Quem está na igreja, graças a Deus. Primeiro está na igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Você vai ficar sobre os seus pés. Vamos fazer uma oração. Em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração. Vamos. Interessante essa palavra é tão importante. O irmão pregou, é algo muito sobrenatural. Isso é algo que nós precisamos de agir, viver uma autoridade dessa. Bem, Deus continue usando a serva de Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu queria, irmãos, que vocês colocassem a mão na sua cabeça. E feche os olhos. Coloca a mão sobre a sua cabeça. E feche os olhos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor conhece cada um de nós aqui nesta noite. Eu sou santo, meu Pai. O que nós precisamos, o que nós necessitamos. E se é possível, o Senhor faça segundo a tua vontade. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu sou contigo estendendo as tuas mãos nesta hora. Pode sentar, queridos. Eu quero orar por um irmão aqui, que o Senhor me mostra esse irmão entrando dentro do carro do SAMU. E quando esse irmão entrava dentro do carro do SAMU, eu perguntava ao Senhor na minha consciência, por que esse irmão está entrando dentro do carro do SAMU? O Senhor falava comigo que tem um irmão aqui que um parente seu é vendido. Um parente do irmão vai sofrer um impacto. E quando esse impacto chegou na vida dessa pessoa, Deus usou você na hora certa, na hora imediata, para que através de você, esse parente seu tivesse um livramento. Deus colocou você na hora exata, mas Deus manda falar mais ainda, para você voltar a orar para a sua família com mais frequência, porque o inimigo quer deixar um rastro no seu familiar. E é um irmão que está aqui. É um irmão que está aqui. Que é o livramento do Senhor. Não. Também não é. Não. O livramento Deus está dando. Eu não vou insistir. É um irmão, é um homem. Quer vitória? Não quer? Não quer vitória? Vamos mandar para a décima. Não quer? Então glorifica o Senhor com as palavras. Outra pessoa aqui. Tem uma irmã aqui. E essa irmã já aconteceu 4 vezes. Não seguido, 4 vezes. 4 horas da madrugada você de pé. Na 4ª vez que você estava de pé, você não entendeu. Foi algo que você escutou na cozinha que despertou o seu sono. Sabe o que o Senhor está falando comigo? Que nessas 4 vezes o anjo do Senhor estava na sua casa para colher a sua
as obras. Cadê essa irmã? Quer vitória? Não. Também não. Também não. Vem cá, irmã. Vem cá. Isso, vem cá. Bate a mão para Jesus. Olha aqui, irmãos. Meu Deus. Estende a mão sobre a vida dela, sobre ela graça, dela força, para que ela voltasse a primeira obra que ela fazia de uma forma especial e maravilhosa. Amém. Tem um irmão aqui, presta atenção aqui. Tem um irmão que alguém vai passar algo de você para outra pessoa. Enquanto passar para outra pessoa, essa pessoa vai passar para outra pessoa. E na hora que chega na terceira pessoa que falou algo de você, você vai irar e vai pecar. Mas Deus manda dizer para você que é o laço do diabo ao você perder seu direito. É o irmão que está aqui. Vem cá. Bate palma para Jesus. Sobre as palmas. Meu Deus, dai-lhe o livramento, Senhor. Cobre ele com teu sangue. Dai-lhe vitória em nome de Jesus. Amém. Tem uma irmã que, olha, às vezes a sua mão falha. É como você pega algo e você sente que você não tem força suficiente para fazer isso aqui, ó. É como o seu nervo vacila. O Senhor está dando a você um livramento para o seu nervo paralisar. E às vezes você pega, você não sente tanta força para fazer isso aqui. Suficiente. Mas Deus está dando a você um livramento. E ao lado direito. E é uma irmã que está aqui. Cadê essa irmã? Não. Cadê esse irmão? 1, 2. Não. Glorifique o Senhor com as palmas. Tem uma pessoa que no mês de novembro você ligou com um parente seu e falou assim: eu vou para sua casa. Mês de novembro eu vou passar aí uns dias aí, vou te visitar aí. Você vai ter que mudar esse mês de novembro. Porque se você for no mês de novembro, que o Senhor está me revelando, você não vai chegar lá. É para você mudar a data. Uma pessoa que está aqui quer a vitória, quer a bênção do Senhor. Outra data, não no mês de novembro. 1, 2. Bate a palma para Jesus. Fique bem em nome de Jesus. Eu queria que os irmãos me ajudassem a orar com uma pessoa. O nome dela é Lucida Natividade de Oliveira. Nós vamos levantar um clamor a favor dessa senhora. Amém? Quem quer a vitória de Deus, graças a Deus. Então vamos orar, vamos orar em nome de Jesus. Vamos apresentar Lucida Natividade de Oliveira. Amém? Vamos orar. Começa dando glória, glória, glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, é neste momento agora, Senhor,
Eu apresento a Lucina Natividade de Oliveira. Pai, visita ela nesta noite, Senhor. Cobre com teu sangue, cobre com teu poder, Senhor. Repreende toda a fúria do adversário, repreende todo laço do passarinheiro, repreende toda peste perniciosa. Pai, em nome de Jesus Cristo agora, nós cremos no teu poder, nós cremos na tua palavra, nós cremos, meu Pai, que o Senhor tem todo o poder, Jesus, para fazer a obra maravilhosa. Pai, eu coloco em tuas mãos agora, porque eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor é misericordioso. Pai, em nome de Jesus Cristo agora, estende as tuas mãos de misericórdia, estende as tuas mãos de compaixão, meu Deus. Pai, eu tenho certeza, Senhor, eu tenho a convicção que o Senhor é o Deus do impossível, e o Senhor ser um Deus do impossível, meu Pai, porque o Senhor nunca conheceu o impossível. Pai, em nome de Jesus Cristo agora, o Senhor dá grande vitória, grande bênção, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, e nós também te agradecemos, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Amém? Irmãos, está aí conosco a nossa irmã Bruna, a Sofia, Gabriel e Maria Alice. Como não receber os visitantes, irmãos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Pode ser. Se gostar, fica mais vezes. visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus dizendo: esta igreja ama você. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que não fique só nessas visitas, que volte mais, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor. É domingo, é o segundo da campanha, a minha família no altar de Deus. Eu esqueci de passar pelo voto, vamos pedir de oração para os irmãos fazer, eu esqueci. Domingo, amém? Mas domingo agora eu vou passar em nome de Jesus, amém? Vamos orar e Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado por tudo desta noite, Senhor. Leva os irmãos em paz para a sua casa, residência, dando livramento, Senhor. Mas que o dia de amanhã seja melhor que o dia de hoje que nós estamos passando. Pai, guarda cada um, guardando o lar, guardando a família, protegendo e dando grande livramento, em nome de Jesus. Amém. A graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja por todos nós, não só agora, mas para todo sempre. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. A paz.